No vídeo de hoje você vai conhecer e se encantar com o mundo incrível dos sapos. Vamos explorar espécies fascinantes, curiosas e cheias de personalidade. Prepare-se para conhecer alguns dos sapos mais esquisitos e venenosos do planeta. Ficou curioso? Deixa o seu like e vem comigo. Sapo-pipa é uma espécie de sapo encontrada na América do Sul, mais precisamente nas regiões do Chile e da Argentina. O sapo-pipa tem uma aparência achatada e uma pele rugosa, que se assemelha a uma folha seca ou em decomposição. Essa coloração e textura ajudam o sapo a se camuflar entre as folhas caídas no chão da floresta, tornando-o difícil de ser detectado por predadores. Os machos dessa espécie são menores que as fêmeas, atingindo cerca de 2,5 centímetros de comprimento, enquanto as fêmeas podem chegar até os 4 centímetros. O processo de reprodução do sapo-pipa é bastante incomum. A fêmea deposita seus ovos em um local úmido e sombreado, como debaixo de folhas ou troncos de árvores em decomposição. Após a postura, o macho se aproxima dos ovos e os fertiliza com seu esperma, enquanto a fêmea permanece por perto. Uma das características mais notáveis desse sapo é o cuidado paterno que os machos demonstram. Eles protegem e guardam os ovos até que os girinos estejam prontos para se desenvolverem. Durante esse período, os machos ficam em guarda constante, mantendo os ovos úmidos e afastando possíveis predadores. O tempo de vida do sapo-pipa é relativamente longo para um anfíbio, podendo viver em torno de 15 a 20 anos. Durante a época de reprodução, os machos emitem um som alto e estridente, que lembra o som de um apito, para atrair as fêmeas. Sapo roxo é uma espécie de sapo endêmica da região dos Ghats ocidentais, na Índia. O sapo roxo tem uma aparência única, com uma pele roxa escura e uma textura granulada. Seu corpo é rechonchudo, com uma forma arredondada e compacta. Além disso, ele tem olhos pequenos e um nariz pontiagudo. Esses sapos vivem em áreas úmidas, principalmente em florestas tropicais e subtropicais. Eles são encontrados principalmente em áreas montanhosas e em altitudes elevadas. O processo de reprodução do sapo roxo é fascinante. Durante a estação chuvosa, os machos constroem ninhos subterrâneos em áreas úmidas, como buracos em encostas de colinas. As fêmeas visitam esses ninhos para depositar seus ovos. Os machos então fertilizam os ovos e protegem os ninhos até que os girinos eclodam. O tempo de vida do sapo roxo é relativamente longo para um anfíbio, podendo viver até 14 anos. Uma característica curiosa desse sapo é sua capacidade de inflar seu corpo quando ameaçado. Eles também possuem um comportamento de defesa incomum, onde ele levanta as pernas dianteiras e balança para afastar predadores em potencial. O sapo roxo está ameaçado de extinção devido à perda de habitat devido à urbanização e à agricultura intensiva, bem como à poluição da água. Esses fatores têm afetado gravemente as populações dessa espécie. Programas de conservação e esforços para proteger seu habitat são essenciais para garantir a sobrevivência do sapo roxo. Sapo dourado é uma espécie de sapo encontrada na região amazônica e da Colômbia. O sapo dourado é um dos animais mais venenosos do mundo. Ele possui uma coloração vibrante e intensa, variando entre tons de amarelo, laranja e até vermelho. Essa coloração vibrante serve como um sinal de advertência para potenciais predadores, indicando sua toxicidade. A pele do sapo dourado contém uma substância química tóxica chamada batracotoxina. Essa toxina é extremamente potente e pode ser letal para predadores e até mesmo para seres humanos. É estimado que um único sapo dourado contenha veneno suficiente para matar até 20 mil ratos. O sapo dourado possui um comportamento de reprodução interessante.
Durante a estação chuvosa, o macho constrói um ninho no solo, que é cuidadosamente preparado para receber os ovos da fêmea. A fêmea coloca os ovos no ninho e o macho os fertiliza. Após a eclosão, o macho transporta os girinos nas costas e os leva até poças d'água, onde eles completam seu desenvolvimento. A expectativa de vida do sapo dourado em seu habitat natural não é precisamente conhecida, mas estima-se que possa viver de 8 a 15 anos. Além de sua toxicidade, o sapo dourado possui alguns comportamentos curiosos. Eles são animais diurnos e bastante territoriais. Além disso, eles se movem de forma rápida e ágil, o que é incomum para um anfíbio. Essa agilidade é uma adaptação para evitar predadores e capturar suas presas. Sapo girino de bocarra é uma espécie de sapo encontrada nas regiões da América Central e América do Sul. O sapo girino de bocarra é conhecido por passar por um estágio larval altamente adaptado. Seus girinos possuem uma boca grande e larga, que lembra um bico de pato. Essa adaptação permite que eles se alimentem de detritos orgânicos e pequenos invertebrados presentes no fundo dos corpos d'água onde vivem. Esses sapos são encontrados principalmente em riachos e lagoas de água doce com águas calmas e vegetação densa. Eles preferem ambientes aquáticos rasos, como poças temporárias ou pântanos. Durante a estação chuvosa, as fêmeas depositam seus ovos em áreas rasas de água. Os girinos eclodem desses ovos e se desenvolvem na água. Eles passam por metamorfose gradualmente, mantendo a boca larga até a fase adulta. O sapo girino de bocarra tem um tempo de vida relativamente curto, geralmente vivendo entre alguns meses como girino e em seguida alguns anos como adultos. Além de sua aparência única e da boca especializada, esses sapos têm outros comportamentos curiosos. Eles têm a capacidade de inflar seu corpo quando se sentem ameaçados, a fim de parecerem maiores e mais intimidadores para predadores em potencial. Também podem fazer uso de sua língua pegajosa para capturar presas pequenas. Sapo dragão é uma espécie de sapo encontrada na África subsaariana. O sapo dragão tem um corpo achatado e largo, com uma cabeça grande e olhos protuberantes. Sua coloração pode variar entre marrom, verde e cinza, ajudando a camuflar-se em seu ambiente. Esses sapos são encontrados principalmente em savanas, áreas semiáridas e regiões rochosas. Eles são adaptados a climas quentes e secos. Durante a estação chuvosa, os machos emitem chamados para atrair as fêmeas. Após o acasalamento, a fêmea deposita seus ovos em poços temporários ou corpos d'água rasos. Os girinos eclodem desses ovos e passam por metamorfose antes de se tornarem sapos adultos. O sapo dragão tem um tempo de vida relativamente curto, vivendo em média de 2 a 4 anos. Uma característica interessante desse sapo é sua capacidade de inflar o corpo como um balão quando se sente ameaçado. Isso faz com que pareça maior e mais intimidador para possíveis predadores. Além disso, ele pode adotar uma postura ereta, levantando o corpo e esticando as pernas traseiras para parecer ainda mais intimidador. O sapo dragão é um predador ágil e oportunista. Ele se alimenta de uma variedade de presas, incluindo insetos, aranhas e pequenos vertebrados. Ele pode permanecer imóvel por longos períodos, esperando pacientemente por sua presa e em seguida realizar um salto rápido e preciso para capturá-las. O sapo dragão é uma espécie adaptada a ambientes áridos e possui uma série de adaptações comportamentais que o ajudam a sobreviver nesses habitats desafiadores. Então, pessoas, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fui!